Gravando. Então é isso, Ana Paula. Mas vamos conseguir um meio de colher bons frutos do que você está passando agora com esses estados de emancipação. Vamos fazer uma prece para podermos dar início. No sentimento de gratidão, agradecemos a Deus pela vida, por Jesus Cristo em nossas vidas, pelo nosso anjo guardião. Deus, Pai amado, dá-nos a força, a coragem, a saúde de que necessitamos. Que possamos fortalecer a nossa fé a cada dia, acreditar em nós, ter a certeza do teu amor e da tua presença em tudo e em nós. Permita-nos o amparo e assistência de bons e amigos espíritos para este estudo. E assim seja. Então, deixa eu dar as boas-vindas. Ana Paula, Elisete Soares, José Barreto Júnior, Marcele Ferreira, Marisa Mascarenhas, Regina Helena, Sandra Basoli, Sebastião Virgínio, Valdina Costa. Sejam todos muito bem-vindos. Buscando aqui a apresentação. Então, hoje estaremos estudando alguns trechos desse capítulo. Como eu sempre falo, a gente estuda alguns trechos do capítulo, de cada obra que estamos estudando. Não estudamos o capítulo por inteiro, folha por folha, linha por linha. Com o intuito de apresentar estas obras, foi que foi dado o início desses estudos à distância. Então, apresentar as obras dos clássicos, as orientações que eles têm, a maneira de tratar, e assim por diante. Lembrando que o estudo ele é aberto, então todos podem contribuir durante o estudo. E o Michaelis dá início assim: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas. Constitui o melhor preservativo. Prestemos bem atenção aqui, vou repetir. Constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. É um comentário de Allan Kardec em relação à questão 555 de O Livro dos Espíritos, embora o Michaelis apenas coloque, né, Kardec, 2016, comentário de Kardec, a questão 555.
Então, Kardec deixa bem claro que a gente sempre vem batendo na tecla aí, né? A questão do parentesco dessas duas ciências, que Kardec tem como ciências gêmeas, e que os espíritos da codificação assinam embaixo. Olha o que é que Kardec coloca, né? Que o conhecimento dessas duas ciências, ou seja, a ciência espírita e a ciência magnética, mostra a realidade das coisas, as verdadeiras causas, e ainda constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas. E nós criamos muitas ideias supersticiosas em nosso meio espírita. Principalmente quando se fala da prática dos passes. Nossa, mas tem. Tem muito do que eu acho que isso não dá certo, eu acho que isso é perigoso, eu acho que acontece assim, deixe assim que os espíritos fazem, é melhor fazer desta maneira, eu aprendi assim, então eu acho que é desse jeito. E vão se criando as superstições. Ô, Luan, Oi, Júnior, fica à vontade. e isso você fala nos passes, mas isso também é muito comum, né, no trabalho mediúnico, porque os médios desconhecem a teoria dos fluidos, né? Bem Porque lembrado. se você não conhece o magnetismo, a ciência dos fluidos, você fica realmente boiando, né? E sem compreender realmente esse fenômeno, que é um fenômeno magnético. E aí o que acontece são superstições das mais absurdas possíveis. Esses dias, eu vou citar um exemplo, eu realizei um atendimento de de uma das médios da nossa instituição, que ela já foi atendida por mim numa outra ocasião por conta de um outro problema, tal. E aí ela me pediu um auxílio. E quando ela chegou a falar comigo, ela disse: "Olha, eu acho que o meu problema é espiritual". Ela já foi determinando, já dando um diagnóstico. É um problema espiritual, né? Porque não foi. Eu falei: "Tudo bem, vamos observar para ver se é". Aí fui, verifiquei um numeral dela, não notei absolutamente nada de espiritual. Aí fui e trabalhei a perna dela. Ela estava com uma dor intensa na perna. Notei que os vasos sanguíneos estavam bastante inflamados, né? Então eu trabalhei com concentrado pela planta dos pés e trabalhei com longitudinal lento, né? E expliquei para ela o que eu estava percebendo. Aí ela respondeu: de fato, eu estou sentindo isso mesmo, dessa forma e tal. Aí eu descartei um problema circulatório, uma eventual trombose. Ela chegou a fazer o exame, confirmou que não era uma trombose também, importante. E aí eu falei: olha, a gente vai tratar disso aqui, vai ficar melhor. E aí foram 3 sessões magnéticas e ela simplesmente melhorou, né? E aí, quando foi no quarto dia para avaliar, eu perguntei a ela se ela precisava de alguma outra sessão, porque eu já entendia que não haveria necessidade no último dia que apliquei. Ela disse: realmente eu não preciso mais, Júnior. Obrigado, agradeceu. E aí, quando foi ontem, na média, um trabalho mediúnico, e aí ela falou: olha, eu tive uma queda. Agora que você falou sobre essa questão de vaso, de inflamação, eu tive um trauma aqui na minha perna, eu não sei exatamente onde eu bati, eu vou até te mostrar. E mandou as fotos. E estava roxo, sabe? O local estava roxo, o local da perna. Eu falei: realmente deve ter sido em função, né, desse trauma na sua perna. Aí ontem conversando, aí hoje quando chegando no trabalho mediúnico, né? Aí ela já estava dizendo: olha, que aquele negócio ele foi. Eu falei: como é que você tá? Tô bem. Aí a outra,
aí conversando com uma outra pessoa, dizer, aquele problema foi espiritual. Veja, né, a que ponto chega a superstição e o misticismo, ao ponto de cegar literalmente a pessoa. Porque ela reconheceu que quando eu tratei ela ficou boa, justamente por conta da ação magnética, né? E ela mesma não sentiu, enquanto médio, presença nenhuma. E não havia nada no campo dela. Mas ainda assim, né, por justamente preguiça, acomodação, que é o que a gente vê dentro do nosso momento espírita, que foi uma pessoa que estudou magnetismo comigo, inclusive, né, se recorrendo a isso. Infelizmente, as pessoas elas resistem a, né, a renunciar às suas crendices e às suas superstições, porque elas foram criadas dentro desse ambiente igrejeiro, né, e aprendem espiritismo com essa narrativa mística, supersticiosa, fantástica, maravilhosa. Preferem entender dessa forma do que aceitarem o óbvio, né? Que é algo, inclusive, que vai ajudá-las. Você vê médios, às vezes, com processo de fadiga fluídica dentro de uma sala mediúnica, mas o médio ele começa a falar que ele está com problema de assédio espiritual, e aí faz mediúnica e mais mediúnica, e aquilo nunca passa, aquilo nunca resolve. Vai e faz um trabalho de um tratamento magnético, resolve o problema. Que problema é esse, né? Que não se resolve, se é espiritual, não se resolve. Verdade, Júlio. Verdade, Júlio. Bem colocado. Isso aconteceu comigo É agora. E dessas Sandra que me sessões tratou. mediúnicas, né? Então a gente tem que dar mérito realmente a conhecer, sabe, o magnetismo. Eu já vi pessoas tratadas com Luan, por exemplo, chegarem aqui na instituição aqui e falarem que ficaram melhores por conta do trabalho mediúnico. E eu tenho certeza que não foi um trabalho magnético realizado por Luan, mas a pessoa se sente, de certa forma, pressionada a falar de mediunidade. Né? Aí depois, quando ela percebeu que eu estava observando, olhando ela, aí ela disse, mas o trabalho magnético também me ajudou muito. Quer dizer, o trabalho magnético foi quem ajudou, quem tirou ela de um processo sério de depressão. Porque ela não tinha uma causa espiritual. Mas ela chegou até aqui em Cícero Dantas falando uma bobagem dessa. Né? Kardec tinha razão, né, quando colocou que o estudo dessas duas ciências realmente constitui um melhor preservativo contra as ideias supersticiosas. E foi bem lembrado, Júnior. Essa questão da mediunidade em si, né? Quando a gente vai ver Kardec falando a respeito dos quadros de obsessão, desde a obsessão simples às mais graves, o magnetismo está presente. É porque a gente aprendeu que a obsessão se dá por afinidade de pensamento a pensamento, mas que pensamento é esse? É o envolvimento magnético. Então, tira-se o conhecimento do mundo dos fluidos, do magnetismo, e diz que é uma ligação de pensamento a pensamento. E a gente perde muito com isso. Quando Kardec diz que o que muitas das vezes o que falta um obsidiado é força fluídica, está bem claro. Que força fluídica é essa, senão a ação vital do encarnado? Passaremos agora a tratar do processo da magnetização, diz o Micaelos. Quem compulsar os tratados sobre magnetismo observará desde logo a grande variedade de processos usados para concentrar e dirigir o fluido magnético. Vou repetir aqui. A grande variedade de processos usados para concentrar e dirigir o fluido magnético. Aí eu aprendi assim, então vou usar sempre assim.
Nossa, eu vi alguém fazendo um procedimento ali, está totalmente errado. É preciso cautela. Eu aprendi assim, então nem me venha ensinar outra coisa que eu não quero saber de aplicar. Eu aprendi assim e vou continuar desse jeito. E quem tiver feito seus estudos e experiências, reconhecerá que a diversidade dos processos resulta principalmente da própria natureza e das propriedades do fluido de cada magnetizador. Uma observação acurada nos levará à convicção de que o essencial é agir de acordo com os princípios, sem ficar preso aos métodos prescritos, mas anotando aquele que for, em cada caso, o mais consentâneo e eficiente. Eu aprendi que se diminui ou se debela uma febre assim. Não se existe outro jeito? Não existe outro jeito, outra maneira de se aplicar? Será que outro magnetizador não consegue o mesmo resultado ou melhor fazendo de outro jeito? E a receita de bolo, entre aspas? O tal protocolo que muitos de nós gostamos, né? Tem um protocolo aí para tal problema? Olha, estou com um paciente assim em casa, estou com um familiar, tem como você me dizer como é que eu faço? Me diz aí um protocolo. Ou seja, uma receita pronta, né? E o perigo é a gente passar, não um protocolo, mas algo que pode ser útil ali e a pessoa ficar preso somente àquilo. A pessoa sente alguma coisa a mais, tem o desejo de fazer um pouco diferente ou de ir além e não vai, porque Luan passou o que ele precisa fazer assim. Ele tem vontade de fazer mais distante, ou melhor, tem o desejo de fazer mais distante e não faz. Tem o desejo de fazer um movimento meio que circular ou meio que perfurando e não faz, porque Luan passou dessa maneira para ele fazer. Não se permite ir além, né? Tem magnetizador que fazendo uma imposição palmar não consegue o resultado do tanto que ele conseguiria se fizesse circular e vice-versa. Então foi passado para fazer a imposição, só faz imposição, não faz um circular, não faz um sopro quente, não faz uma imposição por impacto. Pensemos a respeito. Para isso, sentado ou deitado o paciente, comodamente, e de modo que o operador fique sempre em ponto mais alto, aqui já é uma maneira clássica, né, de fazer tratamentos e aplicar os passes. Quer sentado ou de pé, ele iniciará a ação por um dos processos aconselhados comumente pelos experimentadores. Esses processos variam. Mesmer, Pusseguer, Deleuze, Gautier e Bruno faziam contato pelos polegares do paciente, dirigindo para cima e que eles seguravam com as mãos fechadas levemente durante os 5 minutos. Processo esse ainda seguido moderadamente por este senhor aí que eu não vou me arriscar a fazer a pronúncia do nome dele. Do Tratado Moderno do Magnetismo Humano. Creio que seja esse o título da obra. Ainda assim, de Mesmer a Gautier e esse outro aqui, existia esta maneira de estabelecer relação, mas os procedimentos mudaram. Mesmer começou de um jeito, Pusseguer já descobriu outros procedimentos,
inclusive com orientação dos próprios sonâmbulos, que falavam, faça assim em mim, faça desse jeito, a certa distância, e você vai conseguir tal resultado. Para me acordar, faça isto. E o Pussegui foi, então, conhecendo outros procedimentos. Deleuze, praticamente do mesmo jeito. Teve contribuições de sonâmbulos. Deleuze já trabalhou bem diferente do Mesmer, do Pussegui. La Fontaine também, o Barão do Poté, tem o Gautier, tem este Bruno. Então, houve aí a evolução, de acordo com o conhecimento. Outros estabelecem contato, pousando uma das mãos sobre os rins e a outra sobre o epigástrio. Aqui ainda o autor está falando apenas da questão de estabelecer relação magnética. Outros ainda agem só com uma das mãos colocada na cabeça ou sobre o epigástrio. Olha que curioso. Uma das mãos sobre os rins, para estabelecer relação. Hoje já buscamos estabelecer um pouco diferente de como estabeleciam nesta época. Eu assisti um vídeo uma vez do Ivan Souza, falando do TCM, aí tem um trecho que ele vai pousando a mão assim, em alguns centros vitais, aí ele comenta que dá para estabelecer relação em qualquer centro vital, não somente o coronário frontal. Estou lembrando disto agora. Se eu lembrar depois, eu vou perguntar ao Ivan como e por quê. Mas ele deixou isso bem claro. Embora não seja seguro, todos que estejam dando início, ou até mesmo um prático, estabelecer relação em qualquer ponto com o paciente. Estabelecer relação é nada mais, nada menos do que você envolver, ou melhor, se envolver magneticamente com o paciente. Vocês passam a ter um contato magnético parecido. Estão abraçados fluidicamente, envolvidos. Ali você passa a ter um melhor resultado quando tem essa abertura magnética. Então, alguns conseguem apenas olhando o paciente, outros numa boa conversa, já consegue esse envolvimento. E na época alguns conseguiam, como está aqui no texto. E hoje temos algo bem prático, bem tranquilo, de fácil uso por todos, que é o que a gente já conhece, trazido por Jacob Mellon, para estabelecer relação, encontrar um ponto de referência para fazer o tato, e então fazer o tato magnético e assim por diante. E é natural, estamos aqui reunidos estudando, quase todos aqui práticos do magnetismo, é natural um ou outro trabalhar praticamente o mesmo procedimento de uma maneira diferente. Isso é natural. E é natural também descobrir uma maneira de manipular o fluido, bem diferente do que o que a gente aprendeu. Então não se assustem se vocês chegarem a me ver aplicando magnetismo ou Júnior, qualquer outro magnetizador, e falar, poxa, eu nunca vi, ou melhor, não me foi ensinado isto. Será que eles estão equivocados? Estão fora dos princípios do magnetismo? Lembrando que princípio não tem a ver necessariamente com técnica A, B, C, D. Os princípios estão dentro de estabelecer relação magnética, fazer tato e trabalhar sempre de cima para baixo.
A relação se estabelece ordinariamente dentro do espaço de 5 minutos. Tempo esse que poderá ser diminuído nas magnetizações posteriores e até mesmo, o que dependerá de observação, ser suprimido o ato preliminar da tomada de relação, diz aí o Michaelos. Embora estabelecer relação magnética seja praticamente uma regra, né? É um dos princípios. Alguém querendo fazer algum comentário, fique sempre à vontade. José Inar está presente hoje com a gente. Oba, Um abraço, Iná. outro. Quando já está um pouco exercitado, diz aí o Afonso Bier, sente-se depressa quando a relação se estabelece. Grande calor nas mãos e formigamento na ponta dos dedos são os indícios ou inícios mais comuns. Eles estabeleciam relação tocando nos polegares. E nós hoje, estabelecendo relação da maneira que aprendemos aí com Jacó, o que é que a gente sente? O que é que nos dá a garantia de que já existe uma relação magnética estabelecida? Será que já aprendemos a dominar esta maneira de estabelecer relação? Será que a gente já identifica isto? Pensemos a respeito. Em relação ao paciente, os sintomas habituais são sensação de calor ou frio, opressão, peso na cabeça, sonolência, palidez, ansiedade, convulsões, agitação, contraturas, dormência nos membros, tremuras, aceleração ou diminuição do pulso, etc. Em magnetismo curativo, manual técnico, da maneira de pôr-se em relação. Na página 64 aí do livro Magnetismo Espiritual. Então, eles ficavam aqui, ou de frente para o paciente, caso estivesse sentados. Se o paciente estivesse na maca, ele ficava ao lado. Então, tocava os polegares do paciente, fixava o olhar e se deixava envolver. Mas antes dessa relação física, tinha a relação magnética moral, como bem trouxe o Deleuze. Então, tinha todo um trabalho mental por parte do magnetizador para depois ir para a parte física. E segurando os polegares, eles sentiam isto aí, ó, que indicava a eles que já existia uma relação magnética estabelecida. Estavam envolvidos magneticamente. E agora o magnetizador entrava com os passes. Então, pensemos a respeito da maneira como estabelecemos relação magnética hoje. Se realmente estamos estabelecendo relação, se a gente consegue identificar esta diferença. Ou se apenas a gente vem pousando a mão, senta o campo de referência e já vai trabalhando. Em regra, as imposições preparam e precedem os passes. Mas também podem, com estes últimos, ser combinados e intercalados, de acordo com as circunstâncias. Nota-se que trabalhava-se bastante concentrados fluídicos. E eles tinham grandes resultados. Creio que precisamos resgatar bastante de como os clássicos trabalhavam.
para enfermidades relacionadas ao corpo físico, então os concentrados fluídicos é a melhor opção. Mas é preciso saber fazer uso para tirar o melhor proveito. Tem muitas pessoas hoje em dia fazendo aí os estudos, dando início na prática dos passes, e que tem uma insegurança enorme em fazer uso de concentrados fluídicos. Então, basicamente, fazem uso de dispersivos quando é preciso fazer uso de concentrados. E precisamos resgatar, claro que consciência, né, com conhecimento. Os movimentos que se fazem com as mãos sobre o corpo do doente, com o pensamento e a vontade de curá-lo, chamam-se passes. Os passes, portanto, precederam de muito o espiritismo codificado por Allan Kardec. Eis que o magnetismo era conhecido e usado desde os mais remotos tempos. E eles precederam também o próprio magnetismo. Aquele falando, creio que de Mesmer, né? Já que o magnetismo está muito bem conhecido de Mesmer para cá. Porque encontramos a sua origem, conforme nos adverte D'Urville, no Velho Testamento, em que as imposições e os movimentos das mãos aparecem em diversos episódios. Então não tem nada de novo na sociedade e para a sociedade, ou melhor, na sociedade, o uso do magnetismo na prática dos passes. Passes, dá-se o nome o ato de passar as mãos, fazer essa manipulação dos fluidos. Passar as mãos em alguém, seja tocando ou sem o toque. Sejamos sinceros, não é mais fácil a gente, né, apagar a tela desse computador, ficar a câmera com câmera aqui aberta, ou apagar não, tirar o slide e a gente ficar agora espiritualizando tudo. Somos instrumentos dos espíritos, todo mundo aqui é médium passista, basta impor as mãos, deixa a corrente fluídica fluir, e tudo aquilo que a gente já ouviu falar. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo, não precisa estudar, apenas trabalhar o amor e pronto. Mas que amor é esse que não busca conhecimento, que não busca um investimento em si para cuidar melhor de alguém? Pensemos a respeito. Lembro que o primeiro estudo que eu fiz de magnetismo e passes, aqui na Seja, foi reunido uma turma dos outros centros espíritas aqui da cidade, e na minha apresentação, trazendo os textos de Kardec, uma senhora já de idade, que é passista há muito tempo, pessoa muito boa, inclusive, simplesmente disse: não precisamos estudar nada disso, basta ter amor. Na hora eu estava trazendo o slide até com aquela passagem da mulher morreíça. Eu simplesmente disse: realmente, esta mulher que tocou em Jesus e ficou curada, não havia necessidade de estudar magnetismo, mas nós precisamos estudar, é necessário. Jesus, ele não tinha necessidade de dar uma aula sobre os fluidos, sobre a reencarnação, sobre o magnetismo e assim por diante para esta mulher. Ele simplesmente disse: tua fé te salvou, vai, está curada. Porque ela fez por onde realmente. Jesus simplesmente estava caminhando diante da multidão. Foi retirada de Jesus a virtude que curou a mulher contra a vontade dele, já que ele nem pensava nela, nesta mulher. Então o mérito realmente foi todo dela. Ela fez por onde? Daí Jesus falar, né? Vai, tua fé te salvou. Foi um ato de fé dela realmente.
Os Mas aí passos nós se temos, executam. Oi, Júnior, fica à vontade. mas aí a gente vê a generalização, né? Desse discurso, dessa narrativa, né? Romantizada, criada por esse movimento espírita igrejeiro, supersticioso, místico, né? Que não gosta de estudar, tá? Que tem pavor à ciência, que tem pavor à filosofia. E acredita que com 2, 3 minutos de ação magnética é suficiente para curar alguém, né? E a gente que trabalha com magnetismo, a gente sabe exatamente a necessidade de cada paciente. Às vezes a gente dedica 30, 40, 50 minutos e gostaria, às vezes, até de dedicar até mais, porque a gente sente a necessidade maior do paciente. E a gente só percebe os milagres acontecendo na casa espírita quando a gente trabalha com magnetismo. Porque quando a gente faz de conta que está fazendo alguma coisa, as coisas não trazem resultado concreto para ninguém. Aí entra o desculpismo, o merecimento, né? A ausência do merecimento, enfim, a necessidade da dor, do sofrimento, porque é um movimento sadomasoquista também. Adora falar de dor, adora falar de karma, incorporando, inclusive, ideias, né, hinduístas, que Kardec jamais defendeu essa teoria, né? Então é preciso estudo, como a gente está fazendo aqui, para que a gente desconstrua efetivamente esses mitos, essas crenças limitantes que têm trazido tanto retrocesso ao movimento espírita brasileiro. E o preocupante, Júnior, é quando existe um treinamento ou curso, quando chamam de curso, de passes na casa espírita, que o que mais tem são pessoas cheias de dúvidas e inseguras do que fazer, né? Fazem um treinamento ali básico, trazem aquela questão da mediunidade no passe, espiritualiza muito a coisa e leva a pessoa para a cabine de passes, vai treinando, né? Vai passando por aquele, entre aspas, estágio. A pessoa vai ganhando uma certa segurança ali com os passes semanais e tal, mas as dúvidas são inúmeras. Necessita-se de algo a mais em alguns casos, ou em muitos casos, que chegam e ficam sem saber o que fazer. Um filho, um irmão, um pai, uma mãe, um amigo, um familiar que seja, necessita da ação de um passe dentro de casa, e esse que fez um curso de passes não sabe o que fazer, como fazer, e automaticamente também já se bloqueia por ensinarem a ele que só se deve aplicar passe na casa espírita. E mais uma série de situações que eu também aprendi assim. Eu digo porque eu vim desses cursos que eu estou falando, que tem um monte de coisa, que é um médio passista, você é um médio passista, que isso e aquilo, tudo isso que a gente já conversou e sabe de cor. Que não se deve aplicar passe fora da casa espírita, que o local ideal é a cabine, e não sei o que, mais aquilo mais e tal, né? Eu vim desses cursos como aluno. E creio que tem muitos ainda assim, cheio de dúvidas, inseguros demais. Inclusive sem saber a função dos procedimentos que aplicam ali. Porque é mais fácil ser ensinado. Você é apenas um instrumento dos espíritos. Então não se preocupa, deixa que a intuição te conduz, te guia. É mais fácil. Mas isso não preenche a pessoa. É tanto que quando a gente vai falar de magnetismo e de passes em um público que fez esses cursos ou treinamentos, só vem nego levantar a mão. Dúvidas que pairam. O ideal seria
A pessoa não vai estar... deixa eu reformular aqui. É feito um seminário, um curso de passes presencial, não significa dizer que por mais que seja bem estruturado, teórico e em prática, não significa dizer que a pessoa já vai sair dali também 100% pronto. Mas o ideal é que a pessoa saia com um quarto das suas dúvidas sanadas, que a pessoa saia com o mínimo de segurança de fazer alguma coisa na casa espírita, fora da casa espírita, e saber o que é que se está aplicando. Poxa, eu estou fazendo esse movimento porque eu sei que ele atua assim. Eu sei qual é a finalidade dele. Eu vou aplicar esse outro porque eu quero alcançar tal objetivo, porque eu sei da função disso que eu estou aplicando. Então, eu aprendi que é necessário estabelecer relação e que eu posso identificar que a relação está estabelecida por conta disso. Me deparei com uma pessoa que foi aplicar o passe, me deparei com uma pessoa que, ou melhor, deixa eu reformular aqui, fui aplicar um passe em alguém. Quando eu me aproximei dessa pessoa, ela passou a sentir desconfortos, ou eu passei a sentir, ou os dois. Como resolver isto? É o que temos como antipatia magnética. Eu não conheço a pessoa, eu nunca vi. Poxa, será que a presença de um espírito ali próxima dele vai ser isso? Já pensa isso, né? Nossa, senti um arrepio aqui, uma vontade de... Se eu pudesse, eu cuspia na cara dessa pessoa que eu fui aplicar o passe. Era um espírito muito nojento. Me deu uma ânsia de vômito quando eu fui aplicar um passe. Era um espírito. Na maioria das vezes, antipatia magnética. Fui aplicar um passe, a cabeça da pessoa, ou a minha, parece que ela ia estourar, latejando. Uma pressão na cabeça. Ou então fui me aproximar da pessoa, fui encostando as mãos no coronário, a mão voltou de vez. Como se fosse um imã. Antipatia magnética. Então, o ideal seria que a pessoa soubesse lidar com essas situações básicas. Apliquei alguns passes na casa espírita, fui dormir, tive dificuldade para dormir, ou dormi feito uma pedra, nem vi a hora que eu dormi, simplesmente apaguei. Acordei com desconforto, o corpo um pouco moído, a boca seca. Nossa, uma sensação como se eu tivesse de ressaca, não sei bem. Quem bebeu sabe o que é ressaca, quem nunca bebeu não sabe o que é, mas assimila isso por ter visto alguém com ressaca. Nossa, eu não estou bem, estou diferente. Depois dos passes que eu apliquei ontem. Então, falta as pessoas que passam por um treinamento, faltam melhores instruções, melhores orientações. Saber colocar onde é que os espíritos estão, para os passistas, para os magnetizadores, como eles atuam, o que é que eles precisam de nós encarnados, o que precisamos fazer, o que depende de nós na ação magnética. Alô, então vai levar 6 meses para passar tudo isso. Não, é o básico. Faz um treinamento, faz um curso, faz um seminário, recruta essa turma e vai passando esse básico, vai orientando. E assim surgem trabalhadores seguros, com poucas dúvidas, conseguindo resolver problemáticas que quase nenhuma outra casa consegue resolver. Não é porque os espíritos que estão ali são mais fortes. É porque tem ferramentas mais amoladas, mais instruídas, né? Luan, e outra coisa, né, que é importante a gente destacar, é que os espíritos, eles, no magnetismo misto, né, nós, magnetizadores, sentimos a presença do fluido através de um leve rocio, né, na região do coronário, quando isso se dá. Assim como o médium curador, ele sente. Eu já apliquei magnetismo em situações assim. Mas a grande maioria das aplicações magnéticas que eu realizo
são sozinhos, é sozinho. Por mais que tenha um espírito ou outro lá, fazendo o trabalho dele, que eu não sei bem qual é o trabalho dele, e pouco me importa. Não me interessa saber também. Interessa saber do que eu estou realizando a favor do meu paciente, né? O que o espírito está fazendo, se é para o bem, sabe? Não me cabe julgar, não me cabe tirar o foco do meu trabalho para ficar vendo o espírito fazer o que acha que seja conveniente para o paciente naquele momento. Então, o que nós percebemos é o seguinte: os espíritos, eles atuam em relação ao magnetismo humano, eles atuam, sim, mas naquelas práticas mais comuns do nosso dia a dia, os espíritos não realizam essa ação, até porque essa ação ela é de efeito físico. E sendo de efeito físico, ela vai produzir uma ação física sobre o nosso coronário, especificamente o nosso coronário. Basta ler, né, aquela passagem lá do artigo me recorde aí, Luan, daquele militar, né? Acho que a revista de 65, mês de setembro. Isso, acho que sim, exatamente, que traz justamente uma sociedade espírita, né, trabalhando magnetismo, e ele vai falar ali sobre mediunidade curadora, vai falar desse fluido que vai começa a percorrer, porque às vezes a gente pega o manual do passista de Jacomelo, aí Jacomelo fala de um leve rocio na região do coronário. Aí a gente diz assim, isso é invenção de Jacó, né? Isso é coisa da cabeça de Jacó, né? Não. Está lá, Kardec. Nada do que Jacó traz é novo. Está tudo fundamentado no magnetismo clássico. E as coisas mais novas que foram implementadas por ele estão fundamentadas em práticas que são variantes do magnetismo animal, né? Como a dispersão por impacto. Está lá, acho que num joreio ou algo assim, né? Em uma dessas ciências aí. Então, assim, a gente precisa realmente dessa atenção, desse cuidado, desse estudo sério, para que a gente não se perca mesmo nessa conversa vazia, estéril, né? Que não auxilia ninguém. A gente vê pessoas, por exemplo, fazerem tudo isso que você colocou, e ficam buscando o espírito em toda parte para responsabilizá-los, seja do lado positivo, seja para o lado negativo. E não é assim. Não, o processo não se dá dessa forma. Quem é magnetizador, que já desenvolveu um pouco o tato magnético, ele é capaz de perceber a presença, né, de uma entidade espiritual no campo vibratório, né? Então, quando há uma presença, e houve uma situação na nossa casa, e aí eu vou ser breve, onde a pessoa tinha estava trazendo um processo obsessivo, e ela estava sofrendo consequências, aquelas chamadas doenças fictícias, que Kardec vai dizer, né, que o processo subjugatório ele pode desenvolver doenças fictícias. Pois bem, aí estava desenvolvendo uma série de problemas, já tinha tido um custo absurdo em termos de valores, com médicos, com especialistas, e nada resolvia. E aí o pessoal entendeu que era um problema espiritual. E aí começaram a se fazer sessões de desobsessão. E o espírito todo dia chegava lá, tá bom, meu irmão, tá bom, eu entendi tudo. E sendo irônico, né? E não faltava espírito para falar que entendeu que ia abandonar o médium, e aquela velha história, o médium continuava ruim, continuava pé. Aí, em último caso, aí recorreram a mim. Aí eu fui fazer um tato, notei a presença de uma entidade. Falei, bom, aqui a gente vai trabalhar desobsessão. Agora, desobsessão com magnetismo, que vai resolver. Foi exatamente isso. Resolvemos o problema com ação magnética, né? Trabalhamos, não sofri assédio de espírito inferior, que é uma outra superstição boba, mística, né? Que você tem que ter uma proteção especial,
né? E essa proteção especial, às vezes, só é conferida a uma pessoa de alta autoridade moral, ou então, na casa espírita, Kardec afirma exatamente o contrário. Se há algo que está sendo feito para o bem e é útil, nós teremos a assistência dos bons espíritos. Bem colocado, Júnior. Isso mesmo. Os passes se executam, como vimos no exemplo de Dupotet, diz o Michaelos, com os braços estendidos naturalmente, sem nenhuma contração, e com a necessária flexibilidade para executar os movimentos. Como regra geral, deve ser rigorosamente observada os passes não podem ser feitos no sentido contrário às correntes, isto é, de baixo para cima, o que seria, se assim podemos nos exprimir, uma verdadeira desmagnetização de consequências graves. Luan, eu fui fazer um curso e lá me ensinaram que eu posso fazer alguns movimentos de baixo para cima, ali do peito para o alto da cabeça, e não há problema algum. Sim, mas e dos pés à cabeça? Estamos falando disto. Dos pés à cabeça, alguns movimentos longitudinais. E há pessoas com alto grau de sensibilidade que, com pouquíssimos movimentos de baixo para cima, já não se sente bem. Então, isso aqui não é. Me fugiu a palavra agora, superstição. Não é achismo. Foi observado isto. Inclusive, no livro A Arte da Cura Prânica, quando o autor está fazendo o seu processo de magnetismo, ele fala que quando o paciente começa a entrar no estado de torpor, que não é o que ele quer, é o que ele, ou melhor, ele não quer isso, ele então faz alguns movimentos de baixo para cima para que o paciente saia daquele estado. Mas ele fala que não pode se abusar desses movimentos, ou seja, não pode fazer muitos porque o paciente vai passar mal. Então, a gente vai encontrar informações dentro deste princípio em diversas linhas. Tanto com os clássicos, quanto com o pessoal da cura prânica, bioenergética. Vamos encontrar informações assim. Por quê? Porque eles observaram isso na prática, que movimentos de baixo para cima, dos pés à cabeça, não dá muito certo. Por isso, cada vez que se repete um passe, deve-se ter o cuidado de fechar as mãos e afastá-las do corpo do doente, e assim voltar rapidamente ao ponto de partida do primeiro passe. Pensar que naquela época, alguns magnetizadores aprenderam a aplicar magnetismo, lendo as obras do Barão do Poter, do Purseguir, do Mesmer, do Deleuze, do La Fontaine, sem nunca ter participado de um treinamento presencial. Teve magnetizadores assim. E eles liam a atenção o que estava descrito nas obras, faziam e conseguiam resultados. Oi, Júnior. Me permite só uma pequena observação em relação a esse termo, desmagnetização. Uhum. Quando a gente observa os clássicos, os autores clássicos, e a gente vê, existe escolas realmente que trabalhavam com esse propósito, que era realizar longitudinais de baixo para cima, para desmagnetizar. Então, para que houvesse justamente o efeito de um dispersivo, né, se realizava, então, esta ação. Mas essa ação, como você muito bem colocou, né, se foi observado na prática de muitos magnetizadores que isso trazia muito mais
inconvenientes e perigos do que sucessos, né? Mas eu inclusive posso citar um dos autores, que é o Dr. Richard, né? Esse Dr. Richard foi um dos ingleses aí que tiveram um dos mais renomados magnetizadores da época de Mesmer. Muito bom, Júnior. Bem esclarecido. Opa, tem mais informações, mas como eu vi a quantidade dos slides, aí eu não acrescentei. Mas quem tiver o livro e tiver um tempo para buscar o restante do que eu não digitei, porque no final deste capítulo, o Michaelis ele faz um resumo do que foi trazido aqui neste capítulo, né? Então, o magnetismo, aí ele começa assim, assim, tal, 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 e vai orientando. Os passos se executam, como vimos no exemplo de Dupotet, e aí ele vai trazendo aqui um resumo bem, bem legal. Os passos longitudinais, portanto, são feitos ao longo do corpo ou dos membros, podem ser feitos igualmente ao longo da coluna vertebral, da nuca, aos pés. Então, segue aqui um ótimo resumo desse capítulo. Vale a pena. Semana que vem temos aqui o capítulo 10 da obra Magnetismo Espiritual. Então, quando começamos com o pé direito, no estudo sobre o magnetismo, prática dos passes, ou estudar magnetismo para se trabalhar com mediunidade, então a gente consegue bastante. Quando se estuda mediunidade com Allan Kardec, aprendemos a fazer evocações de todos os tipos, desde espíritos amigos, espíritos bons, espíritos que contribuíram com a ciência, com a tecnologia, com a educação, espíritos que cometeram suicídio. Aprendemos a fazer a evocação de espíritos encarnados para poder auxiliar aquele encarnado. Então, o sujeito tem traumas, fobias, já fez tudo quanto possível. Trabalhos de desobsessões, dessas que a gente conhece. Já fez tratamento magnético, já fez sessões de hipnose, já fez tudo que tivesse ao seu alcance. Mas faltou algo. Evocar o anjo da guarda deste encarnado, como Kardec traz alguns exemplos na Revista Espírita. O anjo da guarda é quem bem conhece este encarnado, saber a respeito dele. Se for necessário evocar este encarnado e conversar com este próprio espírito, e quem sabe chegar à matriz do problema. Então, trabalhar com mediunidade, segundo Kardec, envolve evocações, envolve magnetismo, aliado ao trabalho, para assim melhores resultados. Tem um caso na Revista Espírita de um jovem que não melhorava de jeito algum. E eles trabalhando do jeito que trabalhavam na época. Então, o espírito mentor da reunião disse, ele não melhora por conta disso e daquilo. Então, um caso à parte. Se este jovem se este jovem trabalhar isso e isso dentro de si, dentro dele, ele então melhora. Só não está melhor por conta disto, que ele entrava no tratamento. Então, um caso à parte. E tem outros casos que apenas evocando o encarnado consegue um bom resultado. Tem casos que apenas evocando o anjo da guarda dele. Tem casos que apenas se reunindo e orando pelo aquele enfermo, sem que ele saiba, consegue desembaraçar esse enfermo de fluidos que não são bons. Assim como aquela jovem, né, que foi para o hospício
E espíritas devotados se reuniram, acho que 20 e poucos dias, sob orientação dos mentores da casa, e tiraram a jovem do hospício sem que ela soubesse. Então ela estava louca para a sociedade. Dentro de 2 semanas ela estava curada. Então temos diversos relatos assim nas revistas espíritas. E me permita, Luan, uma pequena observação. Quando você fala de trabalhar realmente a moda de Kardec, né, com os espíritos, a gente vai perceber no livro dos médiuns, especialmente, mas também na revista espírita, que Kardec vai nos dizer que o estudo da doutrina dos espíritos se dá com os espíritos. Então, quer dizer, as reuniões espíritas, né? Que até isso mudaram o nome, né? Eram sessões espíritas, aí agora virou reunião mediúnica, né? Então, essas sessões espíritas, elas eram o meio utilizado para estudo da doutrina dos espíritos, né? E Kardec recomendava o seguinte: quando não houvesse médiuns, né, que a sociedade poderia fazer temporariamente estudos sem a participação, sem a presença dos espíritos. Olha, temporariamente, né? Então percebam como as coisas mudam, né? Como as coisas mudam, como o movimento brasileiro mudou esse contexto de trabalho e de práticas espíritas com o passar do tempo, né? Porque justamente quis retirar muita coisa, né? E quis fazer enxertos com práticas católicas, com práticas roçanguistas, com práticas que nada tem a ver com o espiritismo. Perdemos muito. É preciso, né? É preciso a gente rever isto e nós, na medida do possível, fazermos a diferença no sentido de resgatar o que está atual nas obras de Allan Kardec. Ah, mas isso foi quando Kardec deu início com a doutrina espírita, que era preciso ser daquela maneira, hoje não há mais necessidade, não sei o que. É possível que alguém fale disto. Mas não. Tem casos aí sem solução que, trabalhando a maneira de Kardec, a solução se apresenta. O curioso é que esse novo que nos apresentaram, né, na verdade, é uma versão piorada, né, porque a gente não consegue nada com esse modelo novo, né, que as coisas agora é educar a mediunidade, né, desenvolver a mediunidade, e a gente está perdendo tanta coisa sempre sem desenvolver a mediunidade, educando a mediunidade, né, mantendo os médios num nível de lucidez de incipientes, médios de 20, 30 anos, que não saem da incipiência, porque não desenvolvem mediunidade, né? Então, veja que esse discurso, na realidade, né, essas desculpas, essas justificativas, realmente valem para eles, servem para eles, né? Mas não vale para quem estuda a obra de Kardec, porque ela permanece atualíssima mesmo. As práticas não quer dizer que a gente não venha incorporar uma ou outra prática. Eu não sou pragmático nesse ponto, né? Mas eu acho, assim, que as orientações, as diretrizes que Kardec estabeleceu, por exemplo, uma delas, o método de Kardec. Kardec vai afirmar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que o método, né, da concordância, da universalidade dos ensinamentos espíritas é um método perpétuo, perpétuo. Isso é aplicado hoje para defender a ciência espírita? Não, né? Já é baseado assim, porque André Luiz escreveu, e aí teve um outro médium lá em inglês também que escreveu, e aí isso é ciência espírita hoje? Não é. A ciência espírita foi feita até Kardec.
A gente pode aceitar, sim, né, a obra de Kardec, ou a obra de André Luiz, ou qualquer obra complementar, como opinião do espírito, mas não como uma ciência espírita. Isso não é ciência espírita. Ciência espírita foi feita até Kardec. Pessoal, estou conversando aqui com o Júnior há alguns minutos, mas todos fiquem à vontade, se achar necessário, entrar no diálogo também. Tem um vídeo, Júnior, que eu vi daquele cara, acho que é Rafael o nome dele, né? Do canal Mesa Girante. Ele trouxe um vídeo lá falando a respeito da questão das evocações, né? Que teve uma autoridade que meio que deu uma crítica para essa questão das evocações. Aí ele disse que a autoridade falou, Kardec tinha São Luís, era Kardec que fazia as evocações. Tem algum São Luís aqui para alguém estar fazendo evocação? Algo mais ou menos isso. Aí eu fiquei assim, poxa, então será que essa autoridade não leu as revistas espíritas? Porque o que mais tem é a evocação de grupos espíritas e não diretamente de Allan Kardec. O que mais tem é a evocação de espíritas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que faziam as reuniões familiares em casa e levavam as evocações até Allan Kardec para ele analisar. Você ia falando, Júnior? Perfeito. E a gente vê essa mudança de postura na FEB, historicamente. Existe um livro, eu não recordo agora, esse livro foi publicado no final do século XX, com essa orientação de não se realizar evocações, né? Porque já havia, inclusive, desde o tempo de Kardec, né, esse questionamento, né? E você vê a audácia, né, de um dos nomes são considerados, inclusive considerado como Kardec brasileiro, Nossa né, Senhora. que é o Herculano Pires, né, que fez uma tradução horrorosa do Livro dos Médios, colocando o Livro do Médio, ou Guia dos Doutrinadores. Veja o absurdo, né? A adulteração já no capítulo, né? Quer dizer, na capa, na contracapa do livro, sabe? Um absurdo. Então, assim, aí o que é que aconteceu? A FEB começou a implementar e a divulgar esse tipo de trabalho que deveria ser dessa natureza. Aí vem Emmanuel, né, lá nas décadas de 40, no livro O Consolador, né? E aí o questionamento que lhe é feito, eu não vou recordar agora a pergunta, nem tão pouco a resposta de forma clara, mas eu vou trazer um breve resumo. A própria pergunta já traz que aquela época, nos próprios anos 40, 50, já não era uma prática comum as evocações. E aí ele dá toda uma justificativa, justamente pautada nessa ideia equivocada de que Kardec tinha uma autoridade, né, moral, etc. e tal, e que ele não recomenda, e que ele não recomendaria a evocação, né? E a partir disso aí, então, o movimento espírita brasileiro, teleguiado, né, por espíritos palpiteiros, né, passa a implementar esse tipo de cultura, e hoje a gente tem essa herança cultural que entrava, né, o desenvolvimento e o progresso, né, do espiritismo, né, na sociedade. Aí a gente vai para o Livro dos Médiuns, aí Kardec ensina o médium se recolher dentro da sua casa, tomar a posição de escrever, fazer a evocação do seu anjo da guarda e aguardar que a escrita apareça. Ensinando o médium escrevente a se descobrir a sua faculdade. E aí vem o medo de espírito de muitos e diz assim, não faça isso não em sua casa, você é doido, encher sua casa de espíritos? E desde quando em casa não tem espíritos, com evocação ou sem evocação? Desde quando eu chego em casa, os espíritos ficam do portão para fora? Os que me acompanham. E quando alguém chega, que anda aqui em minha casa, desde quando os espíritos que os acompanham ficam do portão para fora?
Mas se eu vou evocar o meu anjo da guarda, como Kardec orienta no Livro dos Médiuns, o meu anjo da guarda não é um espírito digno de estar dentro da minha casa constantemente? Ah, mas você vai transformar sua casa num trabalho mediúnico? Pera lá, não é bem assim. Estou exercitando minha faculdade de escrita, como Kardec orienta. Então, se ler o Livro dos Médiuns com atenção, com cuidado, dá para fazer sem medo, com segurança, tranquilo, como Kardec orienta no Livro dos Médiuns. Ter a humildade de pedir auxílio, se houver um grupo seguro que você possa pedir ajuda, seja próximo de você ou à distância, para poder te auxiliar, né, desenvolver mais aquilo. Então, é preciso a gente deixar um pouco aquela preguicinha, assim, então eu vou pegar esse livro hoje não, um livro chato, não tem uma capa bonita, enjoadinho de ler, né? Porque os livros da doutrina de Allan Kardec, no caso, não são os livros atrativos visualmente falando. Mas se você está atrás de aprender, está atrás de um conteúdo seguro, se você quer ver se o que te falaram bate direitinho com o que Kardec ensina junto com os espíritos, leia. Nem que você leia uma página agora, dê um sono retado ali, você fecha o livro e lê outra amanhã. Mas é preciso. A gente se avora muito, né? Dentro do movimento espírita a gente ouve muito, né? Essa palavra sendo dita com muita frequência nas casas espíritas. A doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada, né? Mas aí a gente vê o movimento espírita sendo teleguiado do mesmo modo como o movimento protestante, como o movimento da igreja, porque o que vale é a palavra do expositor, do médium consagrado, clarividente, né? Na verdade, é isso que funciona para a maioria dos espíritas. Isso é o que vale, né? Se há algo que discorde, né? Quem está ultrapassado e quem está equivocado é Kardec, né? Não é o expositor, não é o médium consagrado, clarividente, não é aquele espírito venerado por muitos, né? Enfim, essa é a fé Eu queria falar um raciocinada pouquinho. que não é aplicada na sua prática, né? Fique à vontade, Vajá. Eu já tentei 2 vezes, perdi o raciocínio. Na verdade, que é bom a gente falar na hora que a gente está com raciocínio, que aí depois pula de partes e a gente perde a noção. Os livros dos estudos que eu estudo aí muito, eu estou fazendo muito estudo, eu faço com vocês, faço com o Nando Cordel, faço no livro dos médios com Jutaí, sigo vocês também aqui, vários grupos eu sigo. Que eu acho que eu nem estudo, eu não estudo porque também eu não tenho muito tempo para estudar, mas esse estudo passado de vocês, a gente já aprende muito, porque na verdade aqui é um estudo, né? E é até melhor, porque a gente debate e tira as dúvidas. Eu discordo de muita coisa que tem em livros. Por exemplo, livro é a ciência e tal, não sei o quê, tudo bem, até aí, tudo bem que quem escreveu foi os grandes mestres, mas há muitas coisas mesmo, muitas coisas que não batem com a realidade, pelo menos que eu vejo. Não é animismo, porque às vezes eles falam de animismo, e não é animismo, eu tenho certeza que não é animismo, porque eu comecei a ver isso com 6 anos de idade, não tem como ser animismo, né? Então, veja bem, uma coisa nos livros que eles lendo aí outro dia, ele falou que é, você não vê espírito com olho aberto. Eu discordo plenamente, porque eu vejo. Eu comecei a ver com 6 anos de idade, brincando com criança desencarnada. A minha mãe, minha família toda sabe disso, que eu contava. E até hoje eu vejo essas crianças. Passa 4, 5 meses, elas até aparecem. Pequenas ainda, eu já dessa idade, e elas me aparecem pequenas. Entendeu? São várias crianças, são 6 crianças. 5 ou 6, eu não tenho bem, parece que é 5 ou 6 crianças. Então, eu discordo desse estudo, que diz que o estudo diz que você não vê espírito de olho aberto, vê na mente, não sei o que, fecha o olho e vê. Não, eu vejo de olho aberto, como eu estou vendo você aqui.
Aí outra coisa que tem no estudo, nos estudos fala, que você vem no pensamento, às vezes você vai fazer, você está com o pensamento ali e tal, e vem, tudo bem que alguém fique com o pensamento em desencarnado, está com o pensamento voltado para desencarnado, e veja, que não é o meu caso. A maioria das vezes eu estou me arrumando para ir para uma festa, com sentido na festa, me arrumando, vou pegar a roupa no varal, no quintal aqui da minha casa, tá lá um desencarnado, que morreu enforcado, com o braço pendurado, com as mãos no varal, entendeu? Então, tem muitas coisas que eu discordo até morrer dizendo, entendeu? Se fosse para Chico Xavier, se fosse para Allan Kardec, se fosse para quem fosse, eu não estou mentindo, eu provaria que os livros, que é ali dos livros, que é diferente do que eu vejo. E eu sei que o que eu vejo não é animismo, não. Tenho certeza absoluta, porque não é coisa de agora. Eu vim entrar no centro agora, porque eu já não aguentava mais de ver. Aí eu procurei o centro para tentar melhorar. E para mim não melhorou, fez foi piorar, porque eu comecei a ver foi mais. Eu tentei frequentar os centros para ver se melhorava. E não comecei a me melhorar. Comecei para, assim, me melhorar assim. Possa ser que eu me melhorei porque eu conheci, né? Eu conheço, eu sei já encaminhar um espírito, eu sei já fazer muitas coisas que eu não aprendi. Mas, assim, eu fui para lá porque eu achava que se eu fosse, eu não ia ver mais desencarnados. Eu ia parar de ver, mas foi o contrário. Eu fiz foi ver mais, foi evoluir, entendeu? E também eu acho que, de certa forma, me evoluir também, porque hoje eu já sei como receber um desencarnado, como encaminhar um desencarnado. Então, é isso que eu quero dizer. Tem muitas coisas nos livros que seja feita por Allan Kardec, por não sei quem, que eu discordo, morro discordando. E se ele fosse vivo e me chamasse para provar, eu dizia frente a frente. Você pode dizer que é assim no seu livro, mas e por que eu vejo assim, se eu não estou mentindo? Entendeu? Então, tem muitas coisas que eu discordo de livros. Quem quiser Vanja, comer me livro, permita, coma, tudo bem, eu concordo que é bom, livro é conhecimentos, mas tem muitas coisas que eu discordo de livro. Vou morrer dizendo isso. Vanja, me permita aí. Qual é o ponto que você discorda em Allan Kardec? Que eu não estou entendendo, eu Não, não entendi. veja bem, é disso mesmo, dos livros, né? Nos livros que está lá, nos livros não sei de quem, que eu participo dos estudos e vejo alguém falar. Eu já discuti Não, vários com alguém, não vou citar nome aqui, mas né? você tem que saber a Vanja, fonte. isso Veja aí é animismo, Vanja. Você não vê, porque é puramente, conversa com a mente. Meu amigo, eu não converso com mente, não. Outro dia eu mas inventei de isso é fazer o evangelho opinião. aqui em minha casa. Quando eu abri o Isso é livro, o opinião. evangelho, É opinião hein? de alguém. Isso é opinião de alguém. Isso não É, é Kardec. A Kardec vai falar de animismo, mas vai falar de mediunismo pois. também. Aí Ou vem, mediunidade. rapaz, chega, me irrita. Chega, me irrita, porque é uma coisa que você tem certeza. Eu nunca fui fã de espiritismo. Se eu disser, eu sei que estou mentindo, porque eu podia ser um fanático. Eu estou lá porque sou fanática. Eu não sou fanático. Eu nunca fui nem, como é que diz? É, como é que diz? Simpatizante da doutrina. Nunca fui simpatizante da doutrina espírita. Toda a vida eu fui católica, minha mãe era da igreja, filha de Maria, usava fita, aquele negócio todo. Mas eu nasci assim, porque se com 6 anos eu via isso tudo, né? E minha mãe dizia que era casa que era mal assombrada. Essa casa é mal assombrada, eu vou vender a casa. Vendeu 6 casas, uma atrás da outra, porque eu via desencarnado dentro de casa. E ela não acreditava e dizia que era a casa que era mal assombrada. Entendeu? Aí meu pai começou a fazer as casas. Fazer casa, porque para não comprar a casa de ninguém. E eu continuava vendo, e até hoje vejo. Aí os livros vai, diz, eu vejo sempre os palestrantes dizer, quando eu questiono, não, Vanja, você não vê. Aí então é outro problema, é caso de se estudar, pois que seja outro caso de se estudar. Agora, que eu vejo, eu nunca vi um de olho fechado, desencarnado. Vem a mim como Bom, vivo. Senta e conversa, e eu espero ele conversar. Morro de medo, porque eu tenho medo, entendeu? E outro dia eu fiz o evangelho, como ele dizendo aqui, chegou 3 rapazes, sentou na mesa, todo sanguentado, de um acidente que morreu em Nova Açores. Virou o carro, eu nem sabia. Eu não tenho tempo, minha correria é grande, eu faço pós-graduação, eu trabalho, eu faço muita coisa, tomo conta da minha casa, não tenho empregado, então não tenho tempo para nem ver televisão. Quando eu sentei na mesa, que fazer o evangelho sozinha, sentou os 3 desencarnados. Um mais jovem me abraçava e pedia socorro, diga à minha mãe, onde é que eu estou, onde é que eu estou, onde é que eu estou. Eu acho que eles nem sabiam que estavam desencarnados. E aí eu já fui orientando, eu pelo menos aprendi no centro, né? Encaminhei para o centro, fechei o olho, encaminhei. E aí eles foram.
E quando eu encaminhei, eu já fechei livro, já fechei evangelho, já joguei água fora, já fechei tudo, e não fiz mais o evangelho. Aí vem os livros dizer que você só vê na mente. Pelo amor de Deus, eu faço uma garapa. Tem coisas que eu É, tenho até vontade de sair do espiritismo, porque não, são coisas não. que não batem com a realidade que eu Mas vejo. isso não é Kardec, não, viu? Kardec não fala essa bobagem, não. É. Kardec é Então, a gente, coerente isso aí é animismo. Pelo e menos, como é que é esse seu, animismo, rapaz? Eu tinha esse 6 seu anos, eu tenho orientador está 57 anos. desorientado, viu? Olha, eu Esse tenho seu orientador está 57 anos. desorientado. Eu comecei a ver com 6 anos. Você imagina, 57 anos atrás, as crianças não tinham nem o conhecimento que tem hoje. Nem as televisões, nem nada, era totalmente difícil. Eu não sabia nem quem era morto, não tinha nem noção que as crianças de antigamente. Não tinha nem noção, tinha que você dizer assim, fulano morreu, que ninguém nem sabia. E eu via e brincava, aí vem me dizer, é animismo. Vixe, eu fico para infartar. Eu digo, não, eu vou começar, Deus sabe que eu já tentei ajuda, e vou entregar nas mãos de Deus, e eu vou acabar saindo desses centros. Porque você vai lá para ter ajuda, e você volta é pior. É um desabafo, viu? Desculpa, mas eu tenho que desabafar. Porque né, é contra o que eu vejo, o que prego. Muita coisa que prega nos livros. Então, eu mesmo nem tenho vontade de ler livros. Porque quando eu começo a ler livros, o que alguém fala, o que está ali nos livros, lendo nos livros e eu vendo, é totalmente diferente do que acontece comigo. Aí fica difícil, né? Eu não tenho como provar. Como é que eu vou provar? Que eu queria poder provar, eu queria poder provar. Que de certa forma até tenho. Porque outro dia estava um rapaz aqui comigo, e ele é espírita também, e essas crianças chegaram aí e ele viu. Ele, veja que zoada de menina é essa dentro de sua casa. Eu disse, brincando aí, correndo atrás da mesa. Você não está vendo, não, mas eu estou vendo. Eu estou vendo só a zoada, as crianças brincando, a zoada. Então, são coisas que eu fico para infartar. Porque eles dizem que não existe, que é animismo, pelo amor de Deus, que é animismo. Eu nem gosto de espiritismo, eu sou obrigada. Eu não sou obrigada, não, que ninguém é obrigada a nada. Mas eu estou para me melhorar e para ir com esse meio. Vem dizer que é animismo? Vamos, façam uma garapa, pelo amor de Deus. E é isso, meus irmãos. É um desabafo, mas eu fico transtornada com essas coisas. Pessoal, devido ao horário, vamos fazer a nossa prece para encerrar. Deus, Pai amado, mais uma vez gratidão, Senhor. Gratidão pela companhia desses amigos, espíritos, que nos inspiram, que nos conduzem, que nos orientam. Gratidão, Senhor. Gratidão por Jesus Cristo em nossas vidas. Que a paz, que a harmonia, o equilíbrio, que a saúde possa chegar a todo irmão necessitado neste momento. Que estejamos atentos aos convites dos amigos do bem, para podermos sermos úteis da melhor maneira possível. Que assim seja. Seja. Vou concluir aqui a gravação para a gente dar tchau. Ou conversar mais alguma coisa caso alguém queira ficar mais uns 5 ou 6 minutos. Boa noite, gente. Eu só queria deixar